Olá, meus amados. Bom dia para você, na paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia, né? Estamos aqui. Glória a Deus. Mais um dia que o Senhor Deus nos permite acordar, respirar, né? Estamos vivos com saúde, graças a Deus. Estamos aqui bebendo dessa fonte que é a palavra. E hoje, meus amados, eu quero falar de uma coisa essencial na nossa vida chamada fé. Uma palavrinha tão pequenininha, né? E com abrangência, uma importância tão grande a fé, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a importância da fé. Sem fé é impossível agradarmos o nosso Deus. Por isso hoje o Senhor Deus ele nos trouxe um texto que fala de fé. Nós vamos meditar sobre a nossa fé hoje. Como está a sua fé? Sua fé está pequenininha, está grande, está média? Como está o nível da sua fé? Como está a nossa fé? E aqui, queridos, nós vamos estudar hoje em 1 Pedro. Nós vamos beber da fonte aqui, ó, de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz o seguinte, ó, presta atenção nessa palavra, ó. Bendito é Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, por sua abundante misericórdia, nos fez nascer de novo, a esperança da salvação mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Incrível, né? Pedro diz que as misericórdias de Deus, elas são abundantes, por isso Deus nos fez nascer de novo, a esperança, né, no nosso coração, na ressurreição de Jesus, né? Porque assim como Jesus, ele é o primogênito, né, dos que dormem, porque ele ressuscitou, todos nós vamos, né, ressuscitar também, para receber uma herança incorruptível, sem mancha e que não murcha, preparado para vós no céu, né? Enquanto sois preservados mediante o poder de Deus e mediante a fé, para a vida que está preparada para se manifestar nos últimos dias. Queridos, olha que incrível. Aqui Pedro vem falando da bendita esperança que o Senhor Deus ele colocou no nosso coração, que é a da ressurreição de Cristo, e que nós também vamos ressuscitar para receber uma herança incorruptível, sem mancha, né? Que está preparada para cada um de nós no céu. E ele diz mais que enquanto isso, até que a gente passe por esse processo de morrer, ressuscitar e recebermos, herdarmos a nossa herança, nós somos preservados mediante o poder de Deus, né? E mediante o quê? A fé, né? Mediante a nossa fé, para a vida que está preparada, né? E para se manifestar nos últimos tempos, né? No final de tudo isso, na qual vos alegrareis eternamente, embora sejais afligidos duramente este breve tempo, pelas diversas provas que vos sobrevieram. Pedro fala aqui, né? Você vê que ele tem a mesma ideia, a mesma visão que Paulo tem em relação ao sofrimento, né? Porque o apóstolo Paulo diz que qualquer sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós por meio de Cristo Jesus. E aqui Pedro fala mais ou menos a mesma coisa, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa que ele está falando. Ele diz que nós devemos nos alegrar eternamente, porque embora nós sejamos afligidos duramente, né, este breve tempo que passamos aqui pelas diversas provas que vos sobrevieram. Então, o que ele está falando? Que a gente tem que se alegrar, porque o tempo da gente aqui é curto, né? É breve, por mais que nós teremos aflições, né?
Pensa, queridos, eu quero fazer um exame de consciência aqui. Pensa que o tempo que nós vivemos aqui nessa terra comparado à eternidade não é nada, é uma fraçãozinha, é uma coisinha pequenininha, né? Perto de uma eternidade, o nosso tempo de vida aqui é muito curto, não é nada. Por isso Pedro fala que nós devemos nos alegrar, porque o tempo de dor, de sofrimento aqui, ele é curto, ele é passageiro, vai passar. Mas o que nos aguarda, essa herança desse reino eterno é maior, é infinitamente maior do que a prova, o sofrimento que a gente passa aqui, né? E aí no versículo 7 diz assim, ó: para que a prova de vossa fé, que é mais preciosa que o ouro refinado, que foi provado no fogo, seja considerada para louvor, glória e honra da manifestação de Jesus Cristo. Amém, queridos? Olha que impressionante, que coisa maravilhosa. Eu fico fascinada quando eu venho aqui na palavra do Senhor e eu me conforto, né, com essas promessas, com essas palavras, porque, queridos, olha, a nossa fé é provada. Deus, ele prova a nossa fé, né? Como Pedro diz aqui, ó, que a prova da nossa, que a nossa fé, a prova de vossa fé é mais preciosa do que o ouro refinado. Pensa aí, a sua fé, o valor da sua fé é maior do que o ouro refinado. Ela vale mais do que o ouro refinado, né? Que foi provado com fogo. E que ao mesmo tempo, essa fé que ela é preciosa e valorosa, né? Ela é para a honra, para a glória e para o louvor de Jesus, né? Para a manifestação da glória de Jesus. Por que essa fé tem esse valor extraordinário, né? Que ela vale mais do que o ouro. Porque a nossa fé, queridos, ela gera frutos para o reino. Pensa, uma pessoa cheia de fé, ela transmite essa fé para outras pessoas, ela contagia outras pessoas e ela gera em nós frutos e testemunho. Olha a importância da nossa fé, né? De termos uma fé, né, firmada em Cristo, para que essa fé ela seja tão poderosa, né? E o valor dela é tão alto, que a gente vai glorificar a Deus, né? E para manifestar nessa honra e glória para Jesus Cristo, a quem vós amais sem tê-lo visto e em cuja fé vos regozijais jubilosamente com regozijo glorioso e inefável. Olha aqui o que Pedro diz, porque o que é fé? Fé é confiança, queridos. Fé é confiança, é você confiar, né? É confiar e ter certeza, né? A gente não viu Deus, mas a gente confia, né? E a fé, ela é esse ato que nos dá essa confiança, né? Fé é crer para ver, né? Por isso ele diz aqui, e no versículo 9 diz o seguinte, ó: para que obtenhais a recompensa de vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Olha que incrível isso. Qual que é a recompensa da sua fé e da minha fé? A palavra do Senhor responde aqui, ó, que para que obtenhais a recompensa da vossa fé, ou seja, a fé tem recompensa? Sim. A fé é recompensada? Sim. A fé gera frutos? Sim. Frutos para o reino, né? Então, a nossa fé, a recompensa da nossa fé, segundo Pedro, é o quê? É a salvação da nossa alma. Olha a importância, queridos, da nossa fé, né? A respeito desta salvação, inquiriram os profetas quando profetizaram da graça que a vós haveria de ser dada. Ou seja, que está falando que no Antigo Testamento os profetas, eles, né? Eles profetizaram a respeito de quem? De Jesus que viria, né? Nos dar essa graça, né? Vir aqui morrer, se sacrificar e por meio da fé, né? Porque nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé em Cristo, né? O que diz lá em Gálatas. Então, Pedro diz aqui, né? Que eles profetizaram da graça, né?
que a nós foi revelada, né? Que é a graça de Jesus Cristo. A salvação por meio de Jesus Cristo, a salvação pela graça, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né? É dom de Deus para que nenhum de nós, né, se engrandeça. Então, queridos, olha só, você já pensou sobre a sua fé? Como está a sua fé, né? Como está a sua fé? E aí, ao mesmo tempo, né, eu quero deixar aqui para você, queridos, que fé é, ela tem que ser, como é que se diz? A fé, ela, para ser gerado a fé, ela precisa, a fé vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir o quê? Não qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então, olha a importância, queridos, de nós estudarmos essa palavra, né? Nos alimentarmos dela para que a nossa fé ela produza frutos, para que a nossa fé, né, glorifique a Deus, assim, como Pedro diz aqui, né? Porque a nossa fé, queridos, ela tem uma recompensa, né? Nós vamos ser recompensados, né? Pela nossa fé, gerando esses frutos para a glória de Deus, né? E a palavra diz, né, que sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você viver uma vida cristã que agrade a Deus. A fé, ela é essencial, essencial. Por isso, eu deixo aqui hoje, né, essa palavra aqui para meditarmos hoje, né, que possamos ouvir mais da palavra do Senhor, meditar mais nessa palavra, estudar essa palavra, queridos. É tempo de nós estarmos, abastecendo, né, se é que eu posso usar esse exemplo, abastecendo o nosso estoque de fé, né? É tempo de nós estarmos assim, ó, com a reserva de fé, para que nós tenhamos, né, essa força, porque a fé é confiança, mas ao mesmo tempo ela é força também, né? A fé, ela é encorajadora, ela nos anima, ela nos motiva. E queridos, nós temos que beber dessa fonte não só para nós, né? Tudo bem que isso aqui é uma coisa individual de cada um tem que ter a sua fé, cada um tem que produzir os seus frutos, né? Mas, queridos, sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Então, pratique, queridos, pratiquem, né? Ouçam, estudem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E não ouvir qualquer coisa, mas ouvir da palavra de Deus. Então, que você possa ouvir dessa palavra, estudar, meditar nessa palavra, para que você seja cheio de fé, né? E possa aí gerar muitos frutos para o reino, tá bom? Medita nessa palavra hoje, que o seu coração seja transbordado de fé, que o seu coração seja cheio desta palavra de Deus, para que você possa expandir os seus horizontes, né? Para que a sua mente ela esteja cheia desse conteúdo da palavra de Deus, e assim você possa testemunhar, assim você possa gerar muitos frutos, né? E agradar a Deus, que é o mais importante, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que você possa, cada um de nós possamos agradar a Deus através da nossa fé, porque a fé, queridos, ela é algo que tem que ser vivo. A fé, ela tem que ser produtiva, né? Tem que estar ativa, porque se ela não estiver ativa, gerando os frutos, ela se torna improdutiva, né? E ineficiente. Então, que a sua fé esteja aí firmada e fundamentada na palavra de Deus, tá bom? Vamos meditar nessa palavra hoje, tá bom, meus amados? Está feliz com Jesus, firme e forte? Vamos para a luta? Vamos lá, você que é aí, ó, guerreiro, guerreira do Senhor, vamos para a luta, vamos enfrentar esse dia hoje com fé, com coragem, com dedicação e, ó, com Jesus no coração, tá bom? Viva esse dia da melhor maneira possível. E lembre-se, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, mas
Se você tem fé e você confia nesse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, acredite, sua fé há de ser recompensada. E sabe qual é a recompensa da fé? Pedro já disse aqui para nós. Eu vou até deixar o versículo para você conferir aí na sua casa. Qual que é a recompensa da fé? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Medita aí, marca aí esse texto na sua Bíblia, tá bom? A recompensa da fé, querido, é a salvação da nossa alma, né? E a herança de um reino eterno que o Senhor Deus já tem preparado para mim e para você desde a fundação do mundo, tá bom? Então se anime nessa palavra hoje, coloca um louvor aí na sua casa e bora pra luta. Você que não pode estar no trabalho, ouve aqui, ó, põe um fone de ouvido e vai ouvindo, vai glorificando, vai dando glória a Deus e vai vencer esse dia hoje, tá bom, meus queridos? Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos lá, eu oro daqui, você ora daí, tá bom? Ora em pensamento, né? Dependendo do local que você estiver, se não poder, né? Então, mas ora aí no seu pensamento. Vamos todos elevar, né, esse pensamento a Deus para essa prece. Vamos lá orar. Querido Deus e Pai, louvado e bendito seja o seu santo e eterno nome. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque só tu és digno, Senhor Deus, de toda honra, de toda glória, de todo poder e de todo louvor. Pai eterno, nós nos colocamos nas tuas mãos nesse dia de hoje, clamamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, mas também o perdão dos nossos pecados. Que tu conduza esse dia hoje, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. Que tu guarde, Pai eterno, os teus filhos, Senhor Deus, no dia de hoje, Pai. Que nenhum mal, Senhor Deus, aconteça, Pai, mas que as trevas, Senhor Deus, sejam dissipadas, Pai. Que as cadeias, Senhor Deus, sejam lançadas, Pai, em terra. Que a tua força, Senhor Deus, esteja conosco hoje. Que os teus anjos de poder, Senhor Deus, acampe, Pai, ao nosso redor. Nos livre, Pai, das ciladas do inimigo, Senhor Deus. E que o teu Espírito Santo, Pai, o nosso amado Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso amigo, ele caminhe conosco hoje, Pai, nessa jornada. Ele dê, Senhor Deus, entendimento da tua palavra, que possamos compreender, Senhor Deus, e viver para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que a fé, Senhor Deus, seja uma chama, Pai, acesa no nosso coração, Pai. Para que possamos, Senhor Deus, estar aquecidos, Senhor Deus, dessa chama. E que possamos, Senhor Deus, aquecer outros também, Pai, que se encontram frios, que se encontram desanimados, Senhor Deus. Mas que a nossa fé possa contagiar, Pai eterno, aqueles, Senhor Deus, que estão ao nosso redor, aqueles, Senhor Deus, que estão, Pai, em contato com cada um de nós, Pai. Abençoe aqui a família dos meus irmãos, Senhor Deus, a vida deles como um todos, Pai. Nos dá a tua proteção, a tua direção, Pai eterno, que a atmosfera do céu, Senhor, nos envolva nesse dia hoje. Que os teus filhos sejam guardados, Pai, e livrados, Senhor Deus, de todo mal, Pai. Eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor Deus, e te agradeço, Pai, por todas as bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor. Um dia abençoado aí pra você, tá bom? Deixa aqui, ó, seu pedido de oração. Deixa aqui seu like também, não custa nada. Vamos fazer o bem, ajudar. Se você não inscreveu ainda nesse canal, se inscreva nesse canal, né? Para que mais pessoas recebam desta palavra. E eu agradeço a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e vamos hoje meditar. Como está a sua fé? Pensa aí como está a sua fé. Como fazer para aumentar a fé? Estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um louvor que glorifica o nome do Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, meus queridos, e até amanhã.